Coletivo de imprensa com o Matheus Costas após a vitória sobre o Nova Iguaçu de 2-0. Professor, qual a sua análise da partida? Uma boa partida, reencontramos nossa maneira de jogar futebol, sabíamos que estávamos devendo nessas últimas rodadas e sabíamos da necessidade de vencer para manter o mais longe possível do quinto colocado e mais próximo possível da nossa classificação, que é o nosso primeiro grande objetivo. Então, enaltecer todo esse grupo pela semana de trabalho que fizeram, corresponderam muito bem no dia a dia e reproduziram isso na partida de hoje dentro de campo. Professor, qual a sua avaliação sobre as novas estreias do Matheus Neres e do Nelsinho? Atletas que chegaram para fortalecer o nosso grupo. Essa partida era uma partida que nós estávamos muito preocupados pela ausência dos nossos meio-campistas, Chorão devido à lesão, Borges devido à suspensão, Liberato devido à suspensão. Então veio no momento certo, atletas para essa função e que corresponderam muito bem. O Neres desde o início da partida, devido à inatividade, sentiu na metade do segundo tempo, e uma substituição natural, a entrada do Nelsinho, que também correspondeu muito bem, né? Uma troca pela outra, os dois mantiveram a mesma força do nosso meio de campo e a mesma qualidade para buscar o jogo. Professor, com relação, forte abraço ao senhor, forte abraço aos amigos, show de bola, Master Esporte. Voltou a vencer na Série D o Santo André, é importante, né? Já pensando numa segunda fase, faltam 2 jogos, vitória fora e depois em casa contra o Democrata, né? É um alívio falar que voltou a vencer na competição. Como que o senhor entende quando você fala alívio na vitória na competição, na data de hoje? A gente sabia da necessidade do nosso momento, né? Acho que eu tenho que enaltecer e parabenizar todo o nosso elenco, todo o clube, porque a gente sabe das nossas dificuldades diárias, e de 12 rodadas, 11 nós nos mantivemos no G4. Então é a força do nosso grupo, é a força do nosso clube. A gente tem um objetivo muito grande, que é a nossa classificação, está chegando cada vez mais perto. Acredito que nós tenhamos agora a grande decisão para concretizar essa classificação, porque a gente espera não levar para a última rodada, a gente depender do último jogo. Então a gente tem um confronto direto agora contra a equipe do Vitória. O Vitória ainda joga, né, no decorrer dessa rodada. E depois a gente sabe que a gente tem uma decisão muito grande lá contra a equipe do Vitória. Então a gente tem que fazer uma semana muito forte para a gente conquistar a nossa pontuação lá e quem sabe lá concretizar a nossa classificação. E temos a decisão depois aqui contra o Democrata na nossa casa, para a gente realmente, se não for possível contra o Vitória, que a gente efetive aqui. A gente está muito claro o nosso objetivo da classificação, porque depois a gente sabe que é uma outra competição. Então é pensar primeiro agora em a gente se classificar, para depois a gente ir para uma nova competição. Professor, terminou o jogo com 4 zagueiros, nossa, 4 zagueiros. Mas na realidade a gente viu que o Vermute foi mais à frente um pouquinho na volância, né? O João Paulo na lateral esquerda no lugar do Juan, o Baggio mais para a direita ajudando também, o Mate também que entrou no segundo tempo. Como que posso definir? 4 zagueiros, isso também é interessante no sentido de um futuro, no planejamento, uma possibilidade, uma necessidade na segunda fase, por exemplo? Sem dúvida, acho que nós temos um conceito de jogo muito claro, que todos os atletas assimilaram muito bem, correspondem e gostam da maneira como nós estamos jogando, e mesmo nas dificuldades eles enaltecem a forma da gente jogar. Independentemente dos atletas, das peças, os atletas sabem o que fazem dentro de campo, né? Então começamos com uma equipe extremamente ofensiva. Às vezes a gente começa com 3 zagueiros, mas acho que grandes equipes aí do Brasil que atacam muito estão jogando também com 3 zagueiros, de grandes investimentos. E nós somos mais umas que estamos tentando implementar esse jogo aqui no Santo André. Muito feliz porque, se a gente parar para pensar, a menor folha do nosso grupo é a do Santo André, e nós estamos jogando de igual para igual contra todas as equipes. Acredito muito
pela compra da ideia dos atletas e pela forma que nós jogamos. Então, e a consequência disso está nós, em 11 rodadas de 12, nós no G4. Então, é parabenizar os atletas realmente, parabenizar a diretoria, que lá no início do nosso planejamento pós-término no Paulistão, a gente fez um estudo da Série D, como que grandes equipes conquistam acesso, às vezes sem grandes investimentos, mas se fortaleceram como equipe, e a gente estudou muito isso e criamos esse conceito de jogo aqui buscando isso. Então, a gente sabe que ainda faltam 2 rodadas, são 6 pontos, então a gente tem que conquistar essa pontuação para classificar e depois a gente está ainda mais preparado para uma nova competição que tem na Série D. Da minha parte, o jovem Santo André, o torcedor não tem muita paciência para pensar, né? O jovem Santo André, Copa Paulista não está dando certo, começou, enfim, o que dizer do jovem Santo André, aproveitando os meninos da base, que é importante, né? O Bruninho, enfim, o Alexel, por exemplo, outro, tem o Ferreira também, o Gabriel Ferreira. Acho que a gente entende todo torcedor que é muito passional, o torcedor ama o seu clube e aqui não é diferente. O Santo André tem uma história muito grande, uma tradição muito grande, são torcedores que são acostumados a vencer, a história já diz isso, e nós temos que saber e entender o projeto do clube, né? O projeto do clube, obviamente, não é para ser campeão da Copa Paulista, é para formar atletas. O que a gente tem que visualizar é que hoje na Série D, dos 23 atletas convocados para a partida de hoje, 9 vieram das categorias de base do clube. 5 entraram ou iniciaram a partida. E um fez o gol, que foi o Alexel. Então a importância da base, eu acho que o grande exemplo é a partida de hoje. E esses atletas só vão estar preparados e acostumados a jogar uma grande partida como a de hoje, em um nível muito competitivo como a Série D, se passarem por frustrações. Então, hoje os atletas são muito mais completos aqui no elenco do profissional, porque passaram por frustrações. A nossa equipe da Copa Paulista é uma equipe muito jovem, está competindo muito bem, porém a gente tem que saber que está jogando contra atletas de 10, 15 anos mais velhos, que já estão a um nível de profissional há 10, 15 anos, contra meninos que estão estreando no profissional. Então, nós temos que entender o processo, enaltecer a coragem do clube e saber que o trabalho está sendo muito bem feito, porque a consequência do que a gente fez hoje no jogo da Série D foi muito em virtude dos atletas da base também. É isso aí, um abraço, obrigado, vamos.